Saiba como cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Namastê. Sobre espiritualidade e vatice, ok? Porque é muito comum a gente entender que sutil necessariamente é bom ou ruim, que dimensões, coisas que não são muito materiais, assim, sabe? Tipo, ou planetas, ou anjos, ou espíritos, ou qualquer coisa que você a princípio não pega eles, e passar a vida inteira meio que correndo, buscando, se afastando, tendo medo, como é que é o nome disso? Deslumbrando. E tem um conceito no Ayurveda que ele é muito interessante, que é o conceito da necessidade de um equilíbrio entre prana, tejas e ojas. Normalmente prana a gente até escuta aqui ali, prana, sei o que é prana. Prana. Mas atenção, frase bombástica do vídeo, prana em excesso te faz mal. Calúnia! Como assim? Tá? A ideia é que prana é energia, é potencial de energia inteligente, ok? Só que esse potencial de energia inteligente não tem que ter um substrato de ancoragem daquilo ali, tá? É como se você dissesse assim, se você aumentar a voltagem da tensão do fio, necessariamente você vai ficar mais potente. Não é bem assim. Existe uma capacidade de carga. Essa capacidade de cargas é o que a gente chama de ojas, ok? Tem dislexia, tem um problema com OJAS. Então, ojas é a capacidade daquele sistema de alta pressão, de entusiasmo e vontade de fazer e capacidade de perceber coisas não tão materiais, não se perder na forma de loucura, ok? Esquizofrenia, loucura, autismo, tudo isso na perspectiva da Ayurveda é quando o prana ele queima o sistema. Esses são todos os meus medos, eu tive medo disso tudo. Então, o que acontece? Assim, é como se você estivesse botando eletrônico demais na tomada, e aquilo a casa tá piscando, tá com televisor não sei o que, o som tá alto, não sei o que lá, mas tá tudo num lugar onde a capacidade de carga daquele sistema ali não tá aguentando. O negócio pode ficar super fantástico, e numa hora da outra, BUM! Queimar tudo e o sistema entrar em pânico, ok? Mas são 3, prana, tejas e ojas. Esses todos estão explicadinhos no módulo 4 de Psicologia Védica, tá? O módulo 4 de Psicologia Védica foi quando a gente terminou os conceitos básicos nos 3 primeiros módulos. Aí tem essa lista que é 06.E, que é sobre a explicação desses conceitos que são mais fundamental para uma perspectiva de um desenvolvimento espiritual, só que você normalmente não encontra isso facilmente disponível, tá? Um livro que é muito famoso e referência básica nesse assunto é do David Frohlich. Depois eu posso te mostrar. Na biblioteca tem. E basicamente tejas é a capacidade do discernimento. Então tem 3 aspectos fundamentais. Um é a energia, o outro é a capacidade de aguentar aquela energia, prana e ojas, e o 3 é como utilizar aquela energia de uma maneira adequada. Então o tejas é esse discernimento, ok? Espiritualmente, na perspectiva do yoga, a gente se desenvolve quando a gente consegue paulatinamente elevar o patamar dos 3, ok? Senão vamos ver assim a perspectiva de prana desequilibrou. Prana desequilibrou e você tem prana demais, mas você não tem quantidade de ojas e tejas, qualquer um dos dois suficiente, você fica super agitado, super animado, super disponível e você vai sair fazendo um monte de coisa, sua cabeça está assim, ó, você está fazendo um monte de coisa, super assim, e é como se você estivesse batendo, sabe aqueles carrinhos de bate-bate que vai numa parede, vai numa parede, isso é sem tejas, ok? Não sabe o que está fazendo, só está cheio de energia demais. E sem ojas é como se o carro quebrasse. Você está super acelerando e aí, pum, bateu, né, o carro quebrou, ok? Então, isso acontece muito quando, por exemplo, você começa a fazer muito pranayama e teu vata já está descacetado, e aí você, com esse pranayama, aumenta muito ainda mais o vata, e eu chamo assim, síndrome da felicidade explosiva. A pessoa vai ficando, como é que é? Vomitando arco-íris, ficando, e bum, depois volta, assim, à terra e vê que está uma situação interna bem complicada, ok? Então esse é o primeiro aspecto. Quando o prana ele fica excitado além da conta, certo? Quando o tejas fica excitado além da conta, você se torna uma pessoa assim, com uma capacidade de estudo e de conhecimento muito, muito grande,
mas você queima suas relações sociais. Você já não consegue mais aturar ninguém, todo mundo é estúpido, todo mundo não sabe nada, todo mundo é tipo muito burro demais pra você, sabe? É uma ignorância que te afronta. É um grau de afiado da navalha que até o próprio fato de segurar a navalha já te corta. É como se, entende? Ficou excessiva a capacidade de discernimento. E essa capacidade de discernimento, ela torrou a sua capacidade de conexão com as outras pessoas. Deu para entender mais ou menos? Tá. E o terceiro é quando tem odious demais. E quando tem odious demais, você acaba ficando... Esse odious dos três é o que é o único que a gente consegue minimamente encostar. Ele é uma característica mais kafa, ele é uma característica mais densa, ok? Então, por exemplo, quando você tem excesso de odious, é como se o teu corpo tivesse disponibilidade demais, mas ação nenhuma. Então você quer, de alguma maneira, assim, fazer uma grande diferença no mundo, você quer ser uma pessoa, assim, que, sabe, tem uma relevância no mundo muito grande, só que você, na hora de fazer qualquer coisa, ou você não sabe como fazer, que é uma questão de tejas, ou você não tem disposição para fazer. Você quer salvar o mundo deitado da sua cama, entende? Assim, é mais ou menos essa sensação. Você tá lá com o tanque cheiaço, mas a chave não tá na ignição. E aí você fica sempre com uma angústia de que, assim, você poderia ter sido muita coisa, mas você não conseguiu ser, não sabe por que razão. Ok? Então, basicamente, essas três coisas, esses três desequilíbrios entre prana, tejas e ojas, acontecem quando a gente tem uma situação, no geral, onde o vata grava prana, onde pitta grava tejas, onde kapha grava ojas. Ok? Só que na nossa cultura, minimamente, pitta e kapha, esses agravamentos de tejas e de ojas, a gente consegue resolver no psiquiatra, em algum grau. Ok? Ou a gente dá um super estimulante, ou a gente dá um negócio que diminui a quantidade de calor no cérebro da pessoa. Vamos, assim, mais ou menos dizer que é equivalente ao excesso de tejas e os teus neurônios estarem queimando, ok? Estarem super excitados, gerando calor. Eu tô com calor agora. Mas, assim, quando a gente está com o prana excitado, é como se o sistema perdesse a capacidade de manter estabilidade. Isso é uma das coisas que a nossa ciência tem mais dificuldade, no geral, de lidar. Quando é só esfriar a temperatura, é relativamente fácil. Agora, por que o sistema para de funcionar e começa a funcionar, para de funcionar e começa a funcionar? Nossa medicina, no geral, não consegue entender, porque diz que está louco. Assim, tá perdido, tá assim, instável. Aí o que a nossa medicina, no geral, faz? Dopa a pessoa para ficar tudo no mínimo. Não ter aqueles pontos altos e pontos baixos. Joga tudo no mínimo e a pessoa fica completamente letárgica. Ok? Mas isso, na perspectiva da Ayurveda, você não está resolvendo. Você só está deixando a pessoa mais doente, em um certo grau. Ok? Então, a grande estratégia para a gente, assim, é se colocar diante de situações onde o mundo sutil, em algum grau, é aflitivo demais, seja por uma questão de ouvir vozes, seja por uma questão de se sentir perdida, seja por uma questão de se sentir sensível demais em qualquer um dos sentidos, seja por uma sensação de ter pensamento demais ou, de alguma maneira, clarevidência demais, conseguir se mexer temporalmente. Isso tudo no Ayurveda é minimamente explicável. Essa capacidade, essa nossa compreensão de espaço e tempo como entidades bem definidas e não transgressíveis, dentro da perspectiva do yoga as coisas não acontecem bem assim. A mente é um contínuo. A mente é nesse instante agora, todo presente, todo passado, todo futuro ao mesmo tempo agora e não tem jeito. Só que a gente não percebe isso porque a gente está colapsado numa estrutura macro que dá a impressão de que as coisas não são assim. Só que numa estrutura, para além do nano, numa estrutura que nessa cultura a gente chama de sutil, essa realidade funciona com leis completamente diferentes, que é o que hoje em dia a gente, no geral, estuda mais para essas físicas loucas, que não é newtoniana, né? Na quântica, não sei o que. As regras do jogo são muito diferentes, ok? Então, o que a gente fundamentalmente quer na perspectiva do Ayurveda antes de começar a se comunicar com os anjos ou de alguma maneira... Não, tudo bem. Mas assim, o que isso quer dizer? Ter uma espiritualidade assim mediúnica, não sei o que e tal. A gente quer ter capacidade para isso. Se a pessoa tem a potencialidade disso, não quer dizer que ela já tenha capacidade, entende? Eu não tenho capacidade nenhuma.
Tudo bem. Capacidade de asilo. Inclusive, só uma pausa dramática, porque a minha questão é exatamente essa, porque eu escutei a minha vida inteira que eu sou médium, blá, 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 e eu não tenho nada. Eu não escuto nada, eu não vejo nada. O que é isso que as pessoas estão te dizendo? Elas reconhecem em você uma potencialidade, ok? Mas a potencialidade só um dia vai poder se manifestar se essa trilha de prana, tesa e hoje estiver minimamente organizada. Senão, a tua potencialidade nunca vai ser ativada por uma capacidade. Vai estar sempre atrapalhando a tua vida. Então, independente se você vai algum dia vivenciar essa potencialidade ou não, o que importa pra gente é que essa potencialidade, se ela não é bem manejada, ela vira um distúrbio, que no Ayurveda vai se chamar de agravamento de Vata, que mais especificamente pode se manifestar de várias formas, mas aqui tem características do agravamento de Pranavaya. O que isso significa? O teu fluxo de pensamento, ele é intenso demais e errático demais, ok? Essas duas coisas geram ansiedade, fobia, toque, pode botar todas aquelas síndromes que tem siglas famosas aí. Conheço. Tá? Conhece, né? Já passeou com elas, já fez a sopa de letrinha. Até que não, porque o meu problema é esse, eu sempre fico querendo diagnóstico. Na quarta-feira, eu faço terapia na quarta, minha terapeuta falou pra mim, depois de 3 anos e meio, ela sentou na ponta, ela é toda comigo. Se você tá querendo um diagnóstico psiquiatra, eu não vou te dar. Você não tem diagnóstico. Nem internar mais você vai poder internar, porque fecharam os hospícios, cara. Fecharam os hospícios. Porque assim, pra gente, o agravamento de Vata, ele gera distúrbio na sensação de tranquilidade, paz, harmonia ou qualquer coisa que você queira chamar, antes disso serem caracterizados como síndromes, ok? Então tem 2, 3 estágios dos 6 que a gente descreve, que o Vata está agravado gerando problema, sem que você ainda tenha uma patologia, um quadro patológico. Antes um quadro patológico e depois uma patologia. Pro Ayurveda, o quadro patológico aparece no 4º estágio, quando aí realmente o médico acha que já tem que fazer um acompanhamento. E a patologia no 5º, quando ele acha que ele realmente tem que fazer uma ação, ok? E tem um 6º que é mais grave ainda. Mas assim, a gente tem... Não fala, senão eu vou ficar pensando no 6º. A gente tem esses 3 estágios que a gente já tem um desequilíbrio, que a gente pode atuar sem que a gente tenha que esperar o negócio descambar mesmo. A tua psiquiatra eventualmente te dá um diagnóstico que você tem não sei o que lá. Entendeu? Então, basicamente, assim, é muito importante a gente permitir que antes da gente se enveredar por um caminho espiritual nesse sentido de desenvolver a quantidade de prana, tesa e ojas de uma maneira equinânime, a gente nivele eles. E como é que a gente nivela? A gente pega o que está muito lá em cima e abaixa ele um pouco, ao mesmo tempo que a gente sobe os outros 2. A gente equaliza, ok? Então, digamos assim, o início de uma caminhada espiritual consistente, na perspectiva do yoga, começa por uma equalização ayurvédica. Entendi. Ou seja, Vata, Pitta e Kapha, que é onde de alguma forma vem Prana, Tejas e Ojas, em um certo grau, eles precisam estar minimamente esquadrinhados para que eles não estejam bagunçando a galera da gerência. Ok? A galera da gerência do Vata é o Prana. A galera da gerência do Pitta é o Tejas. E a galera da gerência do Ojas é o Kapha. Do Kapha é o Ojas. Tá, depois disso. De uns 5 anos. Tá, mas assim, basicamente a gente, assim, o Ayurveda cuida do ground floor e o Yoga cuida da galera da gerência. Tá. Ok? Então, assim, dificilmente a gente consegue cuidar da galera da gerência nessa perspectiva se o ground floor, se a galera lá do chão da fábrica não está fazendo o trabalho dela minimamente direito. Ok? Entendi. Então você acha, por exemplo, eu comecei, enfim, depois de, sei lá, 7 meses parado, fui lá ver minha fichinha, resolvi fazer o curso e desmaiei lá no meio da parada. Você acha que então, melhor eu não ir? Eu tava me cagando no sábado que vem. A gente primeiro vai... A gente vai dar sustentação pro teu Vata aguentar essa quantidade de tomada. Essa quantidade de plug que está no tomada. Entende? E a gente vai aprender quais são os sinais de perceber. Hoje eu posso ir, hoje é melhor eu não ir. Não por uma questão de preguiça, por uma questão de ter uma avaliação técnica. Ele vai botar mais um negócio ali, a capacidade de carga está 100. Você já está 130, quer botar mais um? Ou então, tipo, a capacidade de carga está 200, tem 180 ali. Você quer botar mais 20? Até a capacidade de carga está de boa. Não vai ter uma resposta assim tão pá. Vai ser uma coisa onde a gente vai aprender a reconhecer os sinais. Show? Beleza, então vamos começar. Namastê.tiago@gmail.com. Tudo o que você precisa para bem viver.